Graça e paz, irmãos. Quantos amam o Senhor Jesus? Então vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. Nós estamos meditando nesse texto desde domingo. Quantos têm sido abençoados? Diga amém. Hoje a porção vai ser dobrada. Aleluia. Obrigado, Jesus, por nos tornar a tua justiça na terra. Muito obrigado. Eu sou a justiça de Deus na terra. Glória a Deus. Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isto, neste tabernáculo, nos entregamos à oração em línguas, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então aqui Paulo deixa muito claro que você pode hoje viver na terra sem a dependência do odre velho que Adão te deixou. Esse corpo que nós habitamos é um odre velho herdado de Adão. Mas eu não sou obrigado a viver segundo esse odre velho, porque ele se desfaz, ele não suporta as pressões, ele não suporta o medo, os ataques, ele é frágil. Mas aqui diz que nós vamos para o tabernáculo, então é tempo de tabernacular. Amém? Tabernacular fala de uma vivência de fé misturada com uma intimidade com o Senhor. É uma vivência de fé que brota de uma intimidade com o Senhor. É uma vivência de fé que existe porque você está perto dele, amém? Versículo 3: se todavia fomos encontrados justificados e não ímpios, gentios, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos ou envergonhados, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. E ele ensina como no versículo 7, quando ele diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Você pode dar glória a Deus? A fé é o elemento que transforma a sua crise em alimento. A fé é o elemento que transforma a sua luta em comida. O projeto de Deus é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como eu posso afirmar que todas as coisas cooperam para o bem, se certas coisas que acontecem estão em desalinho com a palavra de Deus? Certos eventos que acontecem, não é o que Deus está falando na palavra. A palavra diz que eu já estou curado. A palavra diz que eu já estou suprido. A palavra diz que em todas essas coisas eu já sou mais do que vencedor. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Aleluia. Mas muitas vezes começam a acontecer coisas conosco contrárias ao que Deus diz, contrária à palavra. Aí o Senhor te diz assim: eu te dei a fé para abocanhar isso, eu te dei a fé para tragar isso,
Eu te dei a fé como um cálice de salvação. Pega o seu problema, põe na fé e beba, que você vai sair mais forte. É o que Sansão disse, quando ele disse, do comedor, falando a respeito do leão que veio contra ele, saiu comida. Do comedor saiu comida. Eu quero, como um profeta de Deus, profetizar, irmão, que a batalha que você está passando agora, simplesmente é uma fonte de alimento para a sua fé. Que o Senhor nos dê graça para termos a perspectiva do Espírito. Que o Senhor nos dê graça para termos a ótica do Espírito. Que não sejamos enganados, como diz o capítulo 11, e aceitamos ser esbofeteados por crermos num falso Jesus, num falso Espírito, num falso Evangelho, mas que a nossa fé seja tão simples, a ponto de abraçar o verdadeiro Evangelho, louvando e agradecendo a Deus. Toda vez que você louva e agradece a Deus por uma palavra que Ele te deu, aquela palavra funciona para você. Louvar é entronizar Deus no problema. E quando Deus entra no problema, você descobre o que o salmista disse quando ele disse: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Interessante. Se eu estou na presença dos meus adversários, não é um bom local para fazer um piquenique. Se eu estou na presença dos meus adversários, não é um bom local para mim sentar e comer e rir e me divertir e comer uma boa churrascada. Se eu estou com meus adversários, eu preciso estar armado. Eu preciso estar revestido da armadura de Deus, da fé, da couraça da justiça, do capacete da salvação, da preparação do evangelho da paz. Mas aqui diz que a arma que você tem em certos momentos é não lutar. Aqui diz que a arma que você tem em certos momentos é sentar para comer. Pastor, mas de onde vem esse manjar aqui tão saboroso? Vem da sua fé que transformou fraqueza em força. Pastor, mas de onde vem esse prato principal, esse arroz tão soltinho, com esse bife tão acebolado, com essa saladinha de tomate com alface e cebola, com um pouquinho de vinagre, um pouquinho de azeite, e uma batata frita bem gostosa? De onde veio isso, pastor? Porque eu estava enxergando uma derrota, mas agora eu estou enxergando comida. Eu estava enxergando vergonha, mas agora eu estou percebendo que eu vou ser revestido. Aleluia! Se você continua lendo o Salmo 23, ele continua te ensinando. Ele diz assim: unges-me a minha cabeça com óleo. Ah, meu irmão, é muito forte o que Paulo diz aqui. Gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, ou seja, não porque nós queremos ser envergonhados, mas revestidos. Quantos querem andar no revestir do Espírito? Para que o mortal seja absorvido pela vida. Essa vida está dentro da fé. Por isso a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É porque a fé contém o elemento vivificador do seu espírito.
A fé contém o elemento embrasador do seu espírito. A fé contém o elemento vibrante, pujante, que traz a verdade e que te leva a ter coragem de se assentar numa mesa e desfrutar do melhor de Deus. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Aleluia! 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 Agora, o ponto aqui, para que isso funcione, ou seja, para que você não seja encontrado nu, para que você não seja despido. O que é ser despido? É perder a sua vestimenta e expor a sua nudez. Deus não está nisso. Deus diz que a sua glória é encobrir as coisas. Sua glória não é descobrir você, Deus quer cobrir você com a glória dele. Mas você precisa gemer no tabernáculo. A palavra de Deus fala sobre variedades de línguas. Você tem línguas com interpretação para edificação da igreja. Isso é um nível. Você tem línguas que se estendem para os gemidos intercessórios do Espírito. É um segundo tipo da oração em línguas. Você tem línguas como sinal para os incrédulos. Você fala em línguas em um alemão, entende tudo em alemão. E aquilo é uma profecia para ele. E ele prostrado se rende ao Senhor, sabendo que Deus está no nosso meio. Agora existe uma linguagem sobrenatural de oração, que Paulo chama línguas para edificação pessoal. Então essa linguagem sobrenatural de oração, ela vai trabalhar com o seu apetite. Essa linguagem espiritual de oração vai te inspirar a parar de lutar e sentar na mesa de banquete. Essa linguagem sobrenatural de oração te encorajará a confiar no Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não preciso continuar essa jornada firmando-me na força da minha alma, da minha inteligência, da minha emoção. Eu posso entregar para o Senhor. E quando eu tenho coragem de me assentar numa sala de banquete, enquanto eu estou rodeado de principados e potestades, o céu está enxergando aquilo como confiança. Quando eu tenho coragem de desfocar do diabo e focar na revelação, o céu chama isso de sabedoria. Muitas vezes a guerra é tão grande que nós focamos no diabo. E eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer: corra com perseverança a carreira que te está proposta. Que não tem nada a ver com ficar olhando para o diabo. Pelo contrário, diz assim: olhando firmemente para o autor e o consumador da minha fé. Quando você foca o diabo, você dá a ele algo que ele não tem mais: acesso à sua vida. Quando você desfoca o diabo por contemplar o Senhor, pela prática da fé, você põe o diabo no lugar dele. O diabo não tem poder nas nossas vidas. O diabo não tem poder. Está escrito: não deis lugar ao diabo. Sim, mas também está escrito:
Quando Satanás enfrentou Jesus, ele usou a Bíblia e citou a Bíblia para Jesus, mas Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo ele vem ele vem sorrateiro, e ele te diz: você não pode dar lugar ao diabo. Mas espera aí, está escrito: quem é nascido de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Está escrito: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Dá um glória a Deus bem forte. Está escrito que você beberá coisas mortíferas e não te fará mal algum. Está escrito que você pegará em serpentes e elas se tornarão varas de autoridade na sua vida. Meu querido, o seu ministério tem a autoridade proporcional em que você segura a cauda da serpente. Então, eu não posso pegar um versículo que diz: não deis lugar ao diabo, para criar uma doutrina de batalha espiritual, e dizer que um crente pode ficar endemoniado, e dizer que o diabo é isso, que o diabo faz aquilo, o diabo fez e Satanás. Também não posso dizer que nós devemos desprezar os seus ardis, porque Satanás é um marimbondo sem ferrão, mas ele tem uma inteligência fantástica, e ele sabe lidar com o nosso emocional, sabe lidar com a nossa vida. Então ele sabe por onde nos atingir, e a única coisa que nos atinge é uma alma disposicionada do lugar onde ela deve estar, porque o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. A carne não consegue sustentar a alma no posicionamento da fé, é o Espírito que consegue. Quando Moisés voltava do monte, ele punha um véu para que o povo de Israel não atentasse à glória que se desvanecia, porque ele voltava com o rosto brilhando, mas aquilo ia apagando, e aí ele punha um véu para que Israel não visse que não tinha mais brilho. Por que na vida de Moisés o brilho desaparecia? Porque Moisés estava numa outra aliança, ele não tinha a nova natureza que sustenta o brilho, ele não tinha a nova natureza que sustenta a glória. Quando você nasceu de novo, Deus te deu um espírito novo, que sustenta a glória dele na sua vida. Deus te deu uma condição íntima. Quando o escritor diz assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Hoje o meu dia foi glorioso, mas amanhã será mais glorioso. Eu sei que você que me ouve e está passando o pior do que o inferno pode lançar contra alguém, tem dificuldade emocional de me ouvir e não concordar, porque eu sei que a sua mente concorda. Você tem dificuldade de ouvir e vivenciar isso na emoção, porque o problema não é crer na palavra de Deus com a mente, o problema não é concordar com a palavra de Deus. Quem que ama o Senhor Jesus que não concorda com a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que você está curado, que você é próspero, que você é liberto, o diabo está debaixo do seu pé, o mundo está crucificado, a carne está crucificado, está tudo resolvido. Então o problema não está com um assentimento mental, o problema está com a fé que vem por ouvir o Espírito Santo. A fé que vem por ouvir o Espírito Santo. Repita isso comigo: a fé que vem por ouvir o Espírito Santo. Diga para o irmão que está ao seu lado: se você ouvir o Espírito Santo, diga para ele: a fé virá. E essa fé absorverá o mortal. Pastor,
aquilo na minha vida que foi absorvido pela vida, significa o quê? Significa que você está naquela situação, mas vivendo em outra dimensão. Não significa que você não vai passar por aflições, mas não significa que você vai ficar nas aflições. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas vocês não vão ficar nelas. E então as aflições serão um meio de treinamento, as aflições serão um meio de adestramento emocional, as aflições serão um meio de você exercer o domínio próprio. E se você continuar orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, você vai tutoriar a vida do Espírito de tal forma que aquilo que te fazia chorar vai te dar uma baita de uma gargalhada. Aquilo que te fazia recuar te dará uma grande ousadia para avançar. Pastor, mas você não está entendendo, o meu aluguel está vencido, a minha água está cortada, a minha energia está para cortar. Hoje a gente almoçou arroz e ovo. Puxa, irmão, Deus deve estar te preparando para ser um missionário na África. Eu acho que você está sendo desafiado a viver o que ninguém está vivendo. Puxa, fecharam-se as portas, significa que no futuro você vai viver situações assim, e você vai ter que crer, e não vai ter pastor Heber para te acudir, e não vai ter o irmão tal para te acudir, e aí não tem um meio bancário para te acudir, nem tem como enviar recurso, você vai ter que receber a visita do anjo. Então, o que é recuar? É disposicionar uma alma que antes estava sujeita ao Espírito. Ou seja, minha fé absorveu o que era mortal. E quando isso ocorre porque o versículo 5 diz assim: ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto. Note bem, Deus não vai preparar você para enfrentar essas situações. Deus já preparou você. Eu preciso ir para um seminário e me preparar. Eu preciso ler muitos livros para me preparar. Eu preciso isso, eu preciso daquilo para me preparar. Aqui diz que você já foi preparado. Porque não tem a ver com você, mas diz assim: ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Penhor, aqui nesse texto, significa assim: Deus tem uma obra para fazer na sua vida aqui na terra. Essa obra começa com a habitação do Espírito. E essa habitação é o penhor. E essa habitação que é o penhor significa o seguinte: meu Espírito habita em você? Então ore em línguas. Habita mesmo. Então se o meu Espírito está empenhorado em você, significa que eu vou pagar todas as prestações para que a obra seja completada. O Espírito como penhor é a garantia do final vitorioso. É a garantia da chegada. Se Ele plantou o Espírito em você, Ele está dizendo: fica firme, porque você vai chegar na linha de chegada. Você vai cruzar. O penhor aqui, se você pesquisar no original e clicar aqui na palavra penhor, do Espírito, significa dinheiro que em compras é dado como penhor ou pagamento inicial, como garantia de que a soma total será mais tarde. Então,
o que deveria ser o fim, o Espírito Santo, Deus faz com que seja o começo. O que existe maior no céu que nós já não possuímos agora? O Espírito de Deus, e Ele habita em mim. Então, o que deveria ser um prêmio é uma ajuda. O que deveria ser uma conquista é um socorro. Paulo diz em Romanos capítulo 8 que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Dá glória a Deus, irmão. Diga, gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Quando Paulo fala que nós gememos angustiados, ontem eu estava ministrando aos irmãos, Paulo está fazendo uma projeção profética de você passar o dia orando em outras línguas. Irmão, compra um relógio de cronômetro, leve isso a sério, comece a estabelecer metas, comece a orar 1 hora por dia, daqui a pouco comece a orar 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas, daqui a pouco comece a orar 5 horas por dia. Sabe, não trate a sua vida espiritual como algo que vem a reboque, porque na verdade o que tem vindo a reboque é a sua carne. O que tem vindo a reboque são as quebradas da cara que você teve na vida. O que tem vindo a reboque jamais é a tua fé. É o que você não deveria ter pensado. É o que você não deveria ter equalizado. É o que você não deveria ter equacionado. É isso que você está arrastando, é um peso. E o Senhor te diz, solta esse peso. Esquece do passado, ative essa linguagem sobrenatural, porque eis que faço coisas novas na terra. Pastor, eu estou sendo extremamente abençoado com essa palavra e eu vou segui-la. Heber, você é meu pai na fé. Eu tenho te acompanhado já há 15 anos, 10 anos, 5 anos. E eu tenho visto, eu sei de todos os seus problemas, todas as guerras que você já passou. E você não desiste. Você simplesmente continua. Não é porque eu sou forte, irmãos. É porque eu oro. Não é porque eu sou especial. O pastor Heber, né? Ele é indesistível. Nunca vi aquele homem desistir. Nunca vi aquele homem recuar. Não é porque eu sou alguma coisa, irmãos, eu sou nada. Mas quando eu oro em outras línguas, eu ativo o equilíbrio da minha alma no Espírito. Repete isso comigo, mais forte que você puder. A orar em outras línguas, eu equilibro a minha alma no Espírito. Vocês já viram aqueles equilibristas que vão passar de uma montanha para outra? Ele tem geralmente uma grande vara. Aquela vara, ele vai com muito cuidado, né? Ele coloca um pé, depois coloca outro pé. Mas aquela vara é fundamental, porque se ele pender um pouco para cá, ele cai. Se ele pender um pouco para cá, ele cai. Mas a vara o mantém equilibrado. Quando você ora em língua, sua alma fica equilibrada no Espírito. Irmãos, é um desafio lutar com a alma. Porque é a nossa personalidade, é onde está o nosso temperamento, é onde habita a nossa estrutura de pensamentos, nossos valores, nossos certos e errados, nossas motivações, nossas frustrações, as marcas da nossa vida. Nada disso atingiu o seu espírito, mas atingiu fortemente a sua alma. E se você não é alguém que ora em línguas,
hora após hora. É impossível a sua alma receber essa vida do Espírito e expressá-la, porque ela estará tão preocupada em resolver-se, principalmente com a ajuda do mundo, que é mais fácil parar de orar. Puxa, mas eu comecei a orar, parece que eu estou enlouquecendo. Não, querido, você não está enlouquecendo. Eu comecei a orar, minha vida virou de cabeça para baixo. Não, meu irmão, a sua vida já estava de cabeça para baixo há muito tempo. É que agora você está enxergando. Porque na verdade, essa crise que você está enfrentando depois que você começou a orar, nada mais é do que a sua alma comunada com a carne, que não quer perder o controle. Porque se eu começar rebaba sotorô mondara machô corondoroborô, a minha alma vai perder o controle. Então existe uma aflição autoimposta pela alma, porque ela não quer soltar as rédeas para o Espírito. E o Senhor te diz: eu te dou graça nessa noite para resgatar sua alma da carne. Tire a sua alma da carne, traga a sua alma para o Espírito. Tire a sua alma da carne, traga a sua alma para o Espírito. E decida que a habitação da sua alma será sobre o equilíbrio do Espírito. Agora, eu não vou enganar você. Andar no Espírito é atravessar uma corda bamba. É atravessar um cabo de aço. Andar no Espírito é uma linha muito fina, onde um pé é colocado atrás de outro pé. Você não pode olhar para trás, você só pode olhar para frente, mas você não pode olhar muito para frente. Você tem que olhar assim, 2 metros de distância, de maneira que todo o seu ser esteja equilibrado naquela condição. Deixa eu te falar uma coisa: o seu casamento não está bagunçado, você que está desequilibrado. Sua empresa não está falindo, você é que matou a galinha de ovos de ouro. Você deu cabeçada, você que passou o cartão, não foi o Espírito Santo, em 10 vezes. E passou o cartão de novo, e passou o cartão de novo. Você que não parou para ter uma consciência clara do que está entrando, do que está saindo, do lucro, do passivo, do ativo, dos ralos da empresa, por onde o dinheiro está indo embora. Você não parou para aprender a administrar o que Deus pôs na sua mão. Mas se você orar em outras línguas, o Espírito Santo diz: ei, eu entendo o seu negócio. Eu vou repetir, o Espírito Santo diz: ei, eu entendo o seu negócio. Eu entendo o que você faz e eu posso te ensinar. E a Bíblia diz: Ele vos ensinará todas as coisas. Então você não é alguém que busca refúgio no Egito. Você é alguém que aprende nos pés do Espírito Santo. Muitas vezes você faz uma reunião com a sua equipe e você ouve mensagens tremendas, você ouve ideias fantásticas. Pessoas entram com ideias porque o mercado, porque o Instagram, porque agora a Bolsa de Valores, porque e aí dentro de você o Espírito Santo está gemendo, porque Ele tem a primazia. Eu não sei quantos funcionários a sua empresa tem, se você é um empreendedor. Eu sei que o Espírito Santo tem mais interesse no seu sucesso do que você mesmo. Ele é seu pai. Puxa vida, Ele sabe que se você prosperar, você vai viver bem, vai comer bem, vestir bem, morar bem, vai ter um bom carro, uma boa casa, poder dar uma boa escola para os seus filhos. Ele sabe que se você prosperar, você terá para dar na obra de Deus, ofertar na vida do seu pai na fé, ofertar na sua paternidade, honrar a sua paternidade.
Como que você vai honrar sua paternidade se você está todo metido em dívidas? Como que você vai ofertar se você está completamente afundado nas dívidas? Então o Espírito Santo, ele precisa colocar a ordem celestial na sua vida. Por isso que ele está falando aqui: se a minha casa terrestre se desfizer, ou seja, se eu fizer isso, isso e isso e quebrar a cara, eu tenho um edifício no céu, não feito por mãos, eterno. E eu posso entrar nesse lugar no Espírito e aprender a lidar com a minha situação, espiritualmente. Pastor, mas assim, tem hora que não dá, a gente tem que falar as verdades, tem hora que a gente tem que ser firme. Não tem nada disso, irmão, não tem hora para nada disso. Não, mano, pastor, me perdoe, eu não levo desaforo para casa, me perdoe. Tem hora que eu falo mesmo, e se bobear, a gente vai para os tapas. Cara, tire isso da sua vida, porque Ele te manda virar outra face, Ele te manda deixar a túnica, Ele te manda amar os seus inimigos, orar por eles. Você quer bater, você quer perseguir, você quer se igualar a eles, ao invés de se igualar ao seu Deus. Puxa vida, que ao se tornar milionário, e eu estou pregando para vários milionários aqui, na internet, eu estou pregando para vários milionários, que você possa olhar para trás e ver um rastro de Deus na sua vida. Sabe, que você possa olhar para trás e perceber, puxa, tem um rastro de fogo, tem um rastro de revelações. Quando fizemos aquela reunião, todo mundo disse para fazer isso, mas o Espírito Santo falou comigo para fazer aquilo. E eu obedeci o Espírito Santo e eu colhi o resultado da minha fé. Eu colhi o resultado da minha fé. O Senhor te diz: não tenha medo de exercer a sua fé, porque a sua fé não é uma pujança religiosa, a sua fé não é um ritual cabalístico, você não segue a cabala, você não tem um karma, você não está procurando atingir o nirvana, não, você se humilha sob a instrução do Espírito, orando em outras línguas, e a nobreza do céu floresce na sua história. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele prosperará. O nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza prosperará. Aleluia! O nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza prosperará. Agora, como eu posso projetar coisas nobres? Em termos do Espírito, o que é coisas nobres? São orientações que me levarão a passos de fé. Tem nobreza maior do que você andar por fé? Tem. Tomé disse: se eu não ver, se eu não pôr o dedo lá na ferida, eu não vou crer. Mas Jesus foi muito misericordioso com ele, porque ele não tinha nascido de novo ainda, o Pentecoste não tinha acontecido, ele não tinha uma nova natureza. Por mais que sua alma queria acreditar, e todo mundo estava dizendo: mas a gente viu ele, Tomé, ele apareceu para nós, Maria Madalena encontrou com ele no túmulo, e por mais que ele se esforçasse para crer, ele não conseguia. Aí Jesus apareceu para ele e disse: Tomé, vem cá, põe o seu dedo aqui. Aí Tomé foi lá, pôs o dedo na ferida, pegou a mão e atravessou o dedo assim na ferida, do outro lado. Aí Tomé disse: Senhor meu e Deus meu.
Aí o Senhor Jesus elogia ele? Não, Jesus diz assim: porque você viu, você creu. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. O gostoso não é ter a resposta, o gostoso é ter a resposta e não usá-la. O gostoso não é ter a solução, o gostoso é ter a solução, mas preferir o que Deus diz. A aventura só é aventura se tem risco sendo corrido. Você está buscando uma segurança num concurso, você está buscando uma segurança no emprego, na amizade com o seu patrão, e você jamais vai viver a aventura da fé. A aventura está no desconhecido. Porque o conhecido já experimentei. Agora e amanhã, como é que vai ser? E a semana que vem, como é que vai ser? Eu não sei. Mas todo o planeta está preparando-se para saber, para conhecer, nas faculdades, no mestrado, nas pós-graduações, nos doutorados, nos pós-doutorados. Todo mundo está se preparando para o que virá. E aí o Senhor te diz: ei, esquece do que passou e fica olhando para mim, porque com você é diferente. Não é que você é melhor que alguém, é que o meu relacionamento com você é que determina as coisas. Não é que você é menos ou mais inteligente, não é que você tem menos ou mais oportunidades, não é porque a vida riu ou não riu para você, é que agora você está segurando as mãos de Jesus. E você percebe que Ele aperta as suas mãos com muito carinho. As mãos dele são gordas, são fortes, são macias, são mãos de um ressurreto. E Ele segura as suas mãos e Ele te diz: decida viver outra vida. Você tem vivido muito bem a sua vida, mas Paulo disse: já não mais vivo eu. Cristo vive em mim. Já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Aleluia. E esse viver que agora eu tenho nessa carne, eu não vivo na dimensão da minha alma. Eu não vivo na dimensão de uma casa terrestre que se desfaz. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Eu não estou nem aí com o que os outros estão dizendo. Eu quero saber o que Deus está dizendo. Vou repetir. Eu não estou nem aí com o que os outros estão dizendo. Eu quero saber o que Deus está dizendo. Porque eu decidi morar na palavra. Eu decidi que o meu endereço não é Avenida T4, Setor Bueno 437. Meu endereço é a palavra que Deus me deu. Eu moro na palavra, habito na palavra, vivo na palavra. E é de lá que eu recebo o meu sustento. É de lá que eu recebo ajuda. É de lá que eu recebo socorro. É da palavra. É da palavra. E aí, a aventura começa de verdade. E Ele te diz assim: só que eu já coloquei o meu espírito aí para garantir a chegada.
Meu espírito não é apenas um espírito, ele é um penhor. De que eu vou quitar tudo e buscar a minha propriedade. Meu espírito é a garantia de que eu vou fazer toda a obra até buscar a minha propriedade. Só que quando eu vier buscar a minha propriedade, o meu espírito, eu vou ter um problema. Porque você vai estar tão amalgamado com ele, que você vai ter que vir junto. Quando eu vier buscar a minha propriedade, eu vou ter um problema, porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então quando eu vier buscar a minha propriedade, não vai ter como desligar você dele, você vai ter que vir junto. Então, além de fazer a obra garantida pelo Espírito que está em você como penhor, eu ainda vou te trazer junto. E nós vamos viver na dimensão da eternidade. Aleluia! Aleluia! Foi Deus, verso 5, que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor, a garantia. Querido, lá em Atos capítulo 10, Pedro começou a pregar para os gentios. Aquilo foi um escândalo, aquilo foi uma crise em Israel, aquilo foi uma crise entre os judeus, porque o judeu, ele tem um sentimento que Jeová é para eles e para mais ninguém. Eles são o povo escolhido. Nós somos imundos, nós somos samaritanos, nós somos excluídos. Tem judeu, meu irmão, que você está vindo por aqui, se ele vier por ali, ele atravessa a rua do outro lado para não cruzar com você. Aquelas roupas pretas, aquelas barbas enormes, aquelas franjas, né? É uma coisa incrível. Mas aí, você foi alguém que no pior momento em que a casa estava se desfazendo, você ativou a casa espiritual. Então o problema não é a casa cair, o problema é não ativar o espírito. Roma suca lamande kete lamandoro shore cranda rebalaço terminando cotoromosu shalanti kiribiriato rocoromosu. O que eu estou fazendo? Eu estou acessando a minha habitação no Espírito. Quem fala em línguas não fala com homens, fala com Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, o que importa não é o que está desabando, é o que está se erguendo. O que importa não é o que está acabando, é o que está começando. No capítulo 4 ele disse: o meu homem exterior se corrompeu, o meu homem interior se renova todo dia. Então a fé me dá graça para viver o novo todo dia. A fé me dá inspiração para andar em novidade de vida. Olha o que ele diz no capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim no capítulo 5, versículo 17: e assim, se alguém está em Cristo. Ah, pastor, eu não sinto que eu estou em Cristo. Querido, essa obra não foi você que fez, foi Deus que fez. Deus que pegou Jesus, fez toda a obra e pôs você nele. Então o seu problema não é acreditar, o seu problema não é discutir com a sua alma se você está em Cristo. O seu problema é crer no que Deus fez por você. Quando a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, não é para que você avalie isso, é para que você aceite o que Deus fez em Jesus Cristo. Vou repetir, se Deus te diz,
se alguém está em Cristo, não é para você se avaliar, é para você aceitar. Cristo é a obra soberana de Deus para todo aquele que crê. Deus não fez a obra na Flávia, nem no Weber. Deus não fez a obra no Tiago, nem na Iula, nem no Tiago. Deus fez a obra em Cristo. Por isso que a salvação não depende de mim. Por isso que a minha cura não depende de mim. A minha provisão não depende de mim. Eu creio e recebo. 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 Minha fé é a vitória que vence o mundo. Agora, não pega essa palavra e vai com ela para o Sinai. Viva a vida no Espírito, na graça. Eu não estou pregando aqui princípios enrijecidos, porque o seu relacionamento com Deus é a única dinâmica que você deve respeitar. A sua intimidade com o Espírito Santo é a única dinâmica que você deve se curvar. Então não pegue tudo isso que você ouviu aqui hoje e engesse. Eu vou pegar essa palavra, eu vou ouvir ela 10 vezes, vou anotar tudo e eu vou seguir ponto a ponto. Isso é bom, porque Deus está falando aqui no Espírito da Profecia. Mas existem coisas que são peculiares. Existem coisas que são pessoais. Existem coisas que não tem nada a ver com o que eu disse, tem a ver com o que Deus está falando com você. O que te faz diferente não é a roupa que você está vestindo. O que te faz diferente não é o dinheiro que você tem ou não na conta. O que te faz diferente não são as circunstâncias contrárias ou favoráveis. O que te faz diferente é que Deus fala com você algo e fala comigo outra coisa. A diferença está na dinâmica do relacionamento. A diferença está na dinâmica da intimidade. Aleluia. Puxa, como a palavra hoje foi gostosa. Como eu fui alimentado pela palavra. Como eu aprendi sobre fé. Como eu aprendi sobre a lei, a graça. Mas eu não vou deixar nada disso me enrijecer. Eu vou dar um passo além do que foi pregado. A dinâmica do relacionamento é a única dinâmica sob a qual eu me dobro. Quando Jesus disse assim, entrarás para o teu quarto, Ele estava falando disso. Ele estava falando assim, ei, o negócio com você é tão pessoal, que nós vamos ter que fazer amor junto. Meu espírito está unido com o seu, mas o negócio é tão pessoal. Você está tão apegado a esse curso que você está fazendo, você está apostando tudo nesse novo cargo que você tem. O seu status na empresa mudou da água para o vinho e você está se sentindo grande coisa. Grande coisa é poder estar comigo. Grande coisa é poder ouvir minha voz. Grande coisa é poder dizer, eu não estou andando mais na carne, eu estou andando segundo o Espírito. Nós somos um grupo aqui hoje. Se o Tiago fosse Jesus, e no certo sentido ele é corpo de Cristo,
O negócio é com o Tiago, o negócio é com ele. Ainda que cada um aqui tinha uma opinião para mim. Eu podia sentar com cada um aqui e contar tudo, e abrir o coração e blá 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 blá, mas eu ia terminar aqui com ele, porque é os pés do Senhor a fonte que traz a direção. Querido, eu estou pregando aqui para futuros apóstolos e profetas nessa nação. Eu sei que tem internet, pastores estão me ouvindo, pastoras, apóstolos, profetas. Não gere um povo engessado na revelação que você tem. Não gere um povo preso na revelação que Deus te deu. Porque nenhuma revelação substitui a dinâmica do relacionamento. E aí você tem a revelação e você quer manipular o povo. E você fica frustrado se pessoas descobrem a vida do Espírito e batem asas. E o Senhor te diz: por que você está triste, se nós deveríamos estar alegres? Não estou me referindo à traição, não estou me referindo a faca nas costas, não estou me referindo a rebeldias, não estou me referindo a divisões, eu estou me referindo a filhos na fé que estão crescendo e não são castrados por você. Porque quando você rouba do seu discípulo a originalidade de ouvir Deus, você castra o seu caminhar. Rebanho castrado é rebanho para o matadouro, a fim de que você ganhe dinheiro. E você não está pastoreando por sórdida ganância, nem como dominador do rebanho. Você está pastoreando como exemplo. Você tem uma vida com Deus que funciona. Você tem uma vida com Deus que funciona. Você tem uma fé operante. Você tem uma fé manifestadora. Isso é verdade da sua vida. Você não é de plástico. Você não é saquinho de tangue. Você não é artificial. Você é verdadeiro. Você é substância do céu na terra. Você é luz do mundo. Você encarou o diabo e ele fugiu. Você se firmou na palavra e as doenças saíram. Você adorou a Deus e a provisão veio. Você confessou a palavra e a sua mente foi renovada, sua mente foi transformada e agora você não opera mais na mente de Adão, você opera na mente de Cristo. E enquanto está todo mundo correndo, você está tranquilo. Posso te dar uma palavra de Deus? Não estou falando sério, posso te dar uma palavra de Deus? Sai da correria que está esse mundo. Assim, é uma escolha sua. Você pode construir uma vida A, por crer assim, ou você pode construir uma vida B, por crer assim. Sua crença vai definir a vida que você vai construir. Pastor, mas eu tenho certeza que eu vou ser milionário. Espera aí, mas e aqueles milionários que no começo, quando eles não eram milionários, eles andavam com você igual Eliseu e Elias. E agora que o dinheiro chegou, eles sumiram. Agora que a possibilidade, muitas vezes não é nem os milhões, é a possibilidade chegou, ele te deu tchau. Cara, eu precisava de você quando eu era tapado, agora eu sei ganhar dinheiro, eu não preciso de você mais. Por isso que Malaquias diz: ei, vocês moram em casas apaneiladas,
vocês edificam as suas casas, enquanto a minha casa está em ruínas. Ou seja, você investe na sua alma, enquanto o seu espírito é anêmico, enquanto o seu espírito não ativa, não é operante, não conquista. Não! Eu sou alguém que conquista no espírito. Eu sou alguém que vence no espírito. Eu não vou amaldiçoar, eu vou abençoar. Não significa que eu não terei que tomar decisões que vão contrariar pessoas. Não significa que eu não vou errar e falhar. Não significa que eu não vou pecar na jornada, mas significa que o meu coração está empenhorado pelo Espírito e os meus olhos estão em Jesus. Eu não estou usando a graça para justificar o que aconteceu na minha vida. Eu estou usando a graça para que o que aconteceu nunca mais aconteça. Eu não estou usando a graça para me justificar. Eu estou usando a graça para não repetir os meus erros. E se eu não for homem de Deus para te dizer isso, eu vou criar uma doutrina. Porque é mais fácil criar uma doutrina do que justifique o divórcio. É mais fácil criar uma doutrina que apoie o divórcio do que reconhecer: falhei, errei, não consegui, lutei com todas as minhas forças, e esse foi o meu problema. Não devia ter lutado, devia ter descansado. Então eu não estou usando a graça para cobrir meus erros, eu estou usando a graça para me cobrir. A graça não cobre o pecado, a graça cobre o pecador. Dá um grito de vitória em nome de Jesus. Diga forte comigo: a graça não cobre o pecado, mas cobre o pecador, enquanto ele batalha pela fé, orando em línguas, a graça cobre ele. Agora, se você usar a graça para viver no pecado, isso não é graça, isso é libertinagem. Então seja humilde, onde você errou, onde você está errando. Seja humilde, sabe? Puxa vida, é tão bom ver o pastor Tiago conosco novamente. Deus me uniu a esse homem num nível, Deus me uniu com vocês todos, eu quero falar dele, vocês vão entender por quê. Deus me uniu com esse homem de uma maneira, assim, vou usar uma palavra, surreal. É como se a gente fosse a mesma pessoa. E de repente aconteceu algo, ele não suportou, ele foi embora. Ele acompanhou o povo, mas ele foi humilde. Espera aí, eu tenho um pai, e não é fulano nem Beltrano, é o Weber. Ah, mas ele está nu na tenda, então você é aquele que vai cobri-lo, não aquele que vai descobri-lo. Eu não vou fazer parte da geração de Cão, eu vou fazer parte da geração de Sem Jafé. Eu faço parte dos que cobrem, não dos que descobrem. Quem tem estado perto de mim, irmãos, olha para mim, tem me visto elogiar e falar bem dos meus inimigos, orar por eles, torcer por eles. E eu não estou fazendo isso da boca para fora, do íntimo. Eu desejo que dê certo, que as portas se abram para eles, que eles prosperem, que eles vençam, em nome de Jesus. Porque esse é o coração do Senhor. O coração do Senhor é paterno. O coração do Senhor é mais do que paterno, é materno. Porque muitas vezes o pai não vai lá no presídio visitar o filho, mas a mãe vai. Muitas vezes o pai, de vergonha,
E de culpa também, porque não soube educar o filho. Não tem coragem de ir lá no presídio, no dia da visita. Mas toda semana você vai ver a mãe lá. Então eu louvo a Deus pelos que deixaram as 99 e vieram atrás de mim. Eu estou de pé. Eu louvo a Deus por aqueles que abriram mão da segurança do aprisco para investir em amar um pai nu, sim, mas escolhido pelo Senhor. E eu não sou diferente de você, meu irmão. Quantas vezes você está nu, só que ninguém vê. Quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. Só que o que eu faço tem uma projeção nacional. O que você faz tem a projeção do seu banheiro, da sua sala. De alguns amigos muito íntimos. Então, graças ao Senhor, que se minha casa terrestre se desfez, eu tenho uma casa celestial, eterna, nos céus. Eu tenho um edifício, eu tenho uma morada, eu tenho socorro. Eu tenho socorro, eu não vou para o inferno, eu sou salvo pela graça. Alguém pode dizer, mas você não terá galardão. Não é isso que a palavra de Deus diz. Porque se Deus perdoou, perdoado eu estou. E o Senhor te diz, dos seus pecados eu não me lembrarei. Quando você recebe essa palavra, será que você conseguiria receber essa unção para orar mais? Será que você conseguiria receber essa palavra para importar menos com o seu status, com o seu salário, com a sua inteligência, com as suas derrotas? E entender que é um Deus sentado no trono que te ama. E que Ele é agressivamente, ferozmente voltado para você, a ponto de você poder dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero te dar uma palavra, meu irmão, minha irmã, não desista, mergulhe mais fundo. Se o que você precisa não está onde você está, é porque estão... Se o que você precisa não está nessas águas, o Senhor te diz, é porque estão em águas mais profundas. Ah, mas por que eu? Talvez Deus nunca te responda essa pergunta. Por que eu? Por que não o fulano, o Beltrano? Por que eu? Talvez Deus nunca te responda essa pergunta. Mas Ele sempre vai te dizer, mergulha mais fundo. Tem mais para você. 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 E eu te dei o veículo espiritual chamado oração em línguas. Eu te dei o veículo, eu te dei o empuxo. Eu te dei o motor do negócio.
Esse motor tem 800 cavalos. Desculpe, esse motor tem 7.000 cavalos. Porque Jesus disse que tinha 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Não existe nenhum carro no planeta com 7.000 cavalos, mas o seu tem. 7.000 cavalos de força. Mas você tem que ser muito humilde para encarar a situação e a si mesmo através da oração em línguas. Porque parece que não faz muito sentido ficar algumas horas do dia falando palavras que eu não entendo, na maioria das vezes não sentindo nada, e durante um tempo parece que nada está acontecendo. Irmãos, como isso é incrível! É um tempo, daqui a pouco pá. Daqui a pouco vem a colheita, daqui a pouco vem a manifestação. Daqui a pouco pessoas que têm que sair da sua vida, Deus tira. Pessoas que têm que entrar na sua vida, Deus traz. Deus começa a mover céus, Deus começa a mover terra. Porque você semeou para o Espírito, orando em outras línguas. E do Espírito você colhe vida eterna. Se alguém te perguntar, quem é você? Eu sou um semeador para o Espírito. E é de lá que eu recebo a colheita. Ah, mas as pessoas não te entendem. Nem eu me entendo muitas vezes. Porque às vezes a luta é tão feroz, tão renhida, que não cabe entendimento humano. Só cabe o descanso da fé. Quando não cabe mais o entendimento humano, o Senhor te diz: sempre caberá a quietude do meu espírito. Quando não cabe mais a interpretação, sempre caberá a adoração. Quando você não tem mais respostas, é porque você está se tornando a própria resposta. Você não está vendo, né? Que você está se tornando a própria resposta. Que você não precisa falar muito e já tem um povo te seguindo. Você não usa de malandragem espiritual para tirar dinheiro do povo. Você não usa de esquemas religiosos para manipular as massas. Na verdade, você nem está atrás mais das massas. Se 5.000 pessoas vão te seguir, ou 5 pessoas vão te seguir, para você é a mesma coisa. Porque você não importa os seguidores, importa a jornada. A jornada é mais importante do que os seguidores. Porque os seguidores decidiram te seguir por crer no que você vive. Mas a jornada é um presente de Deus. Por favor, seja eterno no seu julgamento. Vou repetir, seja eterno no seu julgamento. Pastor, mas eu não aguento mais o cobrador na porta da minha casa. Querido, confia em mim, isso é um tempo, isso vai passar. Pastor, mas eu não aguento mais ver meu filho querer uma coisa, eu não posso dar. Isso vai passar. Nada na vida natural é eterno. A única coisa eterna é a palavra que Deus está construindo em você, na medida que você caminha por fé. Deixa eu te dar uma palavra, meu irmão. Eu sei que está doendo, eu sei que é sofrido, mas tem pessoas perto de você passando o mesmo sofrimento. Tem pessoas perto de você passando a mesma luta mental, o mesmo desequilíbrio. E o Senhor te diz: ei, eu estou te dando comida nesse processo, vai lá socorrer.
Reúne esse povo na sua casa, faz um jantar para eles, conta seu testemunho, abre seu coração, confesse os seus pecados publicamente. É difícil não fazer apologia aos nossos erros quando nós temos uma imagem para preservar. É difícil não fazer apologia aos nossos erros, não criarmos doutrinas que nos justificam quando nós temos uma aparência. Agora, para o seguidor do Espírito Santo, nada disso mais vale. Para o seguidor do Espírito Santo, o que vale é seguir o Espírito Santo. Se eu precisar confessar meus pecados, eu vou confessar. Se eu precisar dizer que eu errei, eu vou dizer. Se eu precisar dizer que a graça é o que é, age como age, eu vou falar. Mas pelo menos você vai poder olhar no meu olho e saber que eu sou verdadeiro com você. Você vai saber que eu não uso uma capa segunda-feira, e terça-feira eu uso outra máscara, e quarta eu uso outra máscara, e quando eu viajo para pregar fora é outra máscara, e quando eu chego em casa com a minha família é outra máscara, e na verdade eu não tenho substância nenhuma, eu só tenho máscaras. Agora Paulo está sendo tão conciso aqui, que ele está dizendo assim: ei, se a sua casa terrestre se desfizer, ou seja, caiu tudo, meu, se alegra, adora, porque você possui um prédio espiritual, eterno, no lugar em que Satanás não tem acesso, no lugar que a doença não tem acesso, no lugar que a pobreza não tem acesso. Então, faça de cada problema um degrau para você entrar nessa casa espiritual e trazer a realidade dela para a terra. Paulo diz: foi Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o Espírito Santo. Você é um consolador dos aflitos. Você é um profeta dos perdidos. Você é um apóstolo dos desarraigados. Você é um pastor dos feridos. Você é um mestre dos famintos. Você é um diácono de ministérios poderosos. Você serve a Deus e a sua fé te dá poder de ser quem você precisa ser, na hora que você precisa ser. Tem hora que você está lá de trás das malhadas, tem hora que você está derrubando o gigante, outra hora você está no palácio tocando harpa para o rei, outra hora você está fugindo do rei porque ele é carnal, está te perseguindo, porque está com ciúme de você, outra hora você está na caverna de Adulão, outra hora você está em um lugar, está no outro, não importa, você tem um romance com Deus, a sua vida já está estabelecida e você não vai inventar nada, você vai orar, descobrir e viver por fé. Orar, descobrir e viver por fé. Orar, descobrir e viver por fé. Amém? Quantos vão olhar menos para si e começar a ajudar as pessoas? Você sabia que quando você está ferido e começa a ajudar os feridos, você é curado?
socorrer tem um poder terapêutico. Quando você ministra o que você está precisando receber, você é o primeiro que recebe. Porque antes de entrar em você, teve que passar por você. Vou terminar repetindo isso. Você sabia que quando você dá o que você precisa receber, você é o primeiro que recebe? Porque quando você dá, é por você que passa. Você é o primeiro abençoado. Não ate a boca do boi que debulha. Aleluia! Graça e paz, Deus abençoe os irmãos. Vão na paz do Senhor, amém? Amanhã nós temos a ceia e vamos continuar nessa unção em nome de Jesus.